na videoaula de hoje, irei falar sobre a função PROC-V. Qual que é o intuito da função PROC-V? É estar procurando determinado valor em uma tabela, ok? Então aqui a gente vai utilizar a função PROC-V para estar obtendo o valor da taxa do INSS referente ao salário de cada funcionário. Então, como vocês podem estar vendo, aqui eu tenho uma simples folha de pagamento. Tem o nome do funcionário, o salário bruto desse funcionário, e aqui a gente quer saber o quê? A taxa de INSS pertencente a cada funcionário, tá? E depois também a gente vai estar calculando o salário líquido desse funcionário. Mas o nosso foco é aqui no INSS, que é onde a gente vai estar aplicando a função PROC-V, ok? Do lado aqui eu tenho uma tabelinha, tá? Eu vou precisar dessa tabela para quê? Para estar passando as faixas salariais, tá? Então, de 0 a 1.106,90 eu tenho 8% de taxa. De 1.106,91 a 1.844,83 eu tenho 9% e assim por diante, ok? Então, essa tabelinha representa o quê? As faixas salariais e qual a alíquota referente a cada faixa, ok? Então, vamos lá. Sinalzinho de igual, como todos já sabem, tá? O nome da função é PROC-V. Por que PROC-V? Porque ela procura na vertical. Como assim? A gente passa uma tabela para a função PROC-V e aí nessa tabela ela vai estar procurando na coluna mais à esquerda, tá? Na vertical. Então ela faz uma busca vertical. Bom, abro parênteses. E aí eu tenho que passar alguns argumentos para essa função. Primeiramente, eu tenho que passar o valor procurado. Bom, o valor procurado que a gente vai estar utilizando nessa tabela, nesse exemplo aqui, será o salário. Então, eu vou passar o salário para a função PROC-V, ela vai procurar aqui na minha tabelinha e vai me retornar a alíquota referente ao salário passado. Ok? Bom, ponto e vírgula. Preciso passar aqui a tabela onde estão os valores referente a, no caso aqui, os salários e referente à alíquota. Então, eu passo essas três coluninhas aqui, ó. Então, aqui está quem? Está as faixas salariais e também está o valor da alíquota. Essa tabelinha que eu passei aqui, ela possui o quê? Três colunas, né? Primeira coluna, segunda e terceira. Por que eu preciso saber isso daí? Porque agora, ó, então ponto e vírgula, tá? Então agora ele está pedindo o número índice coluna. O que significa esse número índice coluna? É o número da coluna que eu quero que a função PROC-V me retorne, tá? Então eu passei uma tabela com três colunas, tá? Na verdade, essa segunda coluna aqui não está sendo utilizada para nada, certo? Só estou representando aqui essas faixas, então por isso que eu preciso dessa segunda coluna, mas o PROC-V ele vai estar utilizando só essa primeira coluna e essa terceira coluna. Por que essa terceira coluna? Porque é o valor que eu quero que ele me retorne, tá? Então eu vou passar aqui o 3, porque é o número da coluna que eu quero que ele me retorne. Bom, ponto e vírgula, ok. O Excel, ele faz, o PROC-V, ele faz uma busca. Essa busca pode ser aproximada ou pode ser exata. Essa busca é exata quando eu quero o quê? Que o valor procurado, esse primeiro argumento aqui, quando o valor procurado tem que ser exato lá na minha tabela, onde ele está procurando. Então, quando esse valor é exato, tem que haver uma correspondência exata, eu uso o argumento falso. No nosso caso aqui, a gente vai estar usando o argumento verdadeiro. Por quê? Porque eu vou estar passando um salário, tá? E aí ele vai fazer uma correspondência o quê? Aproximada, de acordo com a faixa que eu tenho aqui, tá? Então, de acordo com a aproximação, ele vai estar me retornando a alíquota. Então, aqui a gente passa verdadeiro. Em uma próxima videoaula eu vou estar ensinando como que a gente trabalha com uma correspondência exata, ok? Bom, e fecho parênteses. Ok, aqui ele me retornou então 0,08, que é nada mais, nada menos que 8%. Então vamos entender o que foi realizado aqui pela função PROC-V para ela estar obtendo esse valor. A função PROC-V, como a gente passou para ela o salário, tá?
ela fez o seguinte, ela pegou esse salário, foi lá na tabela onde eu passei para ela, tá? Eu passei essa tabelinha aqui, ó, contendo essas 3 linhas e 3 colunas, ok? Então, a função PROC-V, ela utiliza sempre a coluna mais à esquerda. No caso, ela utilizou quem? Essa primeira coluna aqui, tá? E aqui, dessas 3 linhas, tá? Ela procurou qual que tem o valor menor que esse salário aqui, tá? E mais próximo. Bom, 1.106 é maior que 1.010. 1.844 é maior. Então, o valor mais próximo de 1.010 é zero, tá? Que é um valor que menor que esse salário aqui. Bom, então ele encontrou o quê? Ele encontrou a linha. Ele sabe que o valor que eu desejo se encontra nessa linha, tá? Bom, eu pedi para ele estar me retornando o quê? O que tiver na terceira coluna. Então, nessa linha encontrada, tá? Na terceira coluna, ele vai estar encontrando o quê? 8%, que é o valor que ele me retornou aqui. Ok? Então, é dessa maneira que a função PROC-V trabalha. Ela sempre vai na coluna mais à esquerda da tabela que eu passo para ela, tá? Procura o valor menor do que o procurado, tá? Associa, então, o valor menor, o menor valor aqui em relação ao procurado, tá? Faz, então, essa correspondência, busca lá na coluna que eu passei para ela o valor que eu desejo, que no caso aqui é a alíquota do INSS. Ok? Então, vou repetir o cálculo aqui rapidamente. Igual PROC-V, tá? Então, o valor procurado, quem que é? O salário, ponto e vírgula. Vou passar onde? Vou passar quem? Desculpa. Vou passar essa tabela de valores aqui, tá? Ponto e vírgula. Qual coluna que eu quero que retorne? A terceira coluna, então, número 3. E, como eu estou fazendo uma correspondência aproximada, eu tenho que passar quem? Verdadeiro. Fecho parênteses e dou um Enter. Ok? E para estar copiando esse mesmo cálculo para as outras células, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que congelar essa tabelinha aqui de valores. Ok? Então, essa tabela de valores é quem? É G6 a I8. Então, eu tenho que congelar esse intervalo. Como que eu faço? Vou atrás da linha, coloco o cifrão, e aqui atrás da linha, coloco o cifrão. Dou um Enter. Agora, eu posso estar copiando esse cálculo para as outras células. Bom, e para deixar a porcentagem igual está aqui? Venho aqui e clico na porcentagem. Ok? Salário líquido é fácil. Eu vou pegar o salário menos quem? Menos INSS. Então, eu pego o salário e multiplico pelo INSS. Essa multiplicação aqui eu tenho que fazer para achar o quê? Quanto que é 8% em cima do salário. Certo? Então, ok. Copio aqui. Aqui eu posso copiar tranquilo para as outras. Tá? Não preciso congelar nada. Bom, e aí, está finalizado o meu cálculo. Ok? Espero que todos tenham entendido e todos tenham gostado. Até a próxima. Valeu!